Olá, eu sou a Manu, eu trabalho na Promob e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o Realcine 2.0. Para a gente aproveitar o tempo e ele ser mais produtivo, eu já vou pedindo para que conforme vocês vão tendo dúvidas, vão escrevendo elas aqui embaixo junto com o nome e o e-mail de vocês, que aí depois da live eu vou organizar e responder todos por e-mail, assim todo mundo vai ser respondido. Agora vamos direto ao assunto. O Realcine 2.0 é a mais recente tecnologia de renderização da Promob. Ela já vem com o motor da 2020, o que traz mais qualidade e agilidade nas imagens. E a gente sabe que, principalmente no nosso ramo, o tempo é fundamental para facilitar aí o nosso dia a dia e ele ser mais produtivo. Hoje eu vou passar para vocês algumas dicas de como conseguir fazer imagens boas e rápidas com o Realcine 2.0. E aí lá no final eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o render em 360 graus. Vou mostrar como que a gente faz o render em 360, o que a gente precisa configurar, etc. Bom, antes da gente iniciar o processo de renderização, a gente precisa preparar o projeto. O Realcine 2.0 trabalha com a ideia de se aproximar o máximo possível da realidade. Então, por isso a gente tem que ter alguns cuidados com certos fatores que vão ser determinantes para o render final. Como, por exemplo, cuidar com a qualidade das texturas na hora de aplicar no item, então cuidar para que seja uma imagem de qualidade, cuidar com os blocos externos que a gente importa para dentro do projeto, cuidar para escolher blocos bem modelados, cuidar com os acabamentos, com a quantidade de iluminação artificial. Então, por exemplo, se estamos projetando um ambiente pequeno, muitas vezes, nesse caso, um único ponto de luz já vai ser o suficiente para iluminar esse ambiente como um todo, né? Não sendo necessário inserir outros pontos, assim como vai acontecer numa situação contrária. Num espaço grande, num espaço maior, vai ser preciso inserir mais pontos de luz. E além disso, a gente precisa ter cuidado com a intensidade dessas luzes que a gente vai inserir. A gente tem que sempre procurar manter um equilíbrio entre elas. Então, de modo geral, o realismo dentro do Realcine 2.0 é importantíssimo e ele vai sim ser um fator determinante para a qualidade do seu render. A gente precisa desenvolver o projeto o mais real possível, exatamente como ele vai ser executado. É muito importante se atentar a esses detalhes para poder apresentar um projeto que encha os olhos do cliente. E também não deixa de ser uma forma de valorizar o seu produto, mostrar como ele fica bonito no ambiente, naquela situação. Então, o que eu vou passar para vocês hoje são algumas dicas básicas de como fazemos um render em modo diurno e noturno, com ou sem iluminação artificial. A primeira situação que vamos criar aqui é um render diurno, sem a utilização de nenhuma iluminação artificial. O ambiente vai ser iluminado somente pela configuração de iluminação natural. Eu estou usando esse projeto aqui, que é um dormitório pequeno, mas tem vários elementos. A gente tem uma textura no piso, tem texturas nas paredes, tem blocos decorativos, tanto da própria decore como blocos externos. Todos os acabamentos dos itens foram configurados. Ainda tem uma sacada aqui do lado de fora. Então, por mais que seja um ambiente pequeno, ele tem uma certa complexidade. Então, a ideia é mostrar para vocês como o Realcine 2.0 se comporta nesses casos. Vamos abrir, então, o configurador do Realcine 2.0. Para quem não conhece, esse é o configurador. Ele é super compacto, é fácil de mexer, as ferramentas são bem intuitivas. E antes de configurarmos a luz natural, que é o que nos interessa agora, eu vou falar sobre um ponto que muitas vezes passa batido, que é a imagem de fundo. Aqui nós temos a possibilidade de inserir uma imagem que vai ficar no fundo das aberturas que dão acesso para o lado de fora do ambiente. Então, janelas, portas, sacadas, etc. Como eu comentei com vocês no início, nós temos que trabalhar com o realismo. Então, é legal vocês sempre utilizarem uma imagem de fundo nos projetos de vocês. Nem que seja só um céu, tá? Pode até parecer algo bobo, mas é um detalhe. E é um detalhe que vai fazer
toda a diferença no seu trabalho final. Então vocês podem ir num site de busca e procurar por imagens de cidade, paisagem, céu, enfim, tem várias opções aí para vocês brincarem. Qualidade do render, sempre final ou profissional. A gente tem que lembrar que o render inicial ele é utilizado para testes. Tanto o render final como o profissional, eles têm uma qualidade de imagem superior. Eles processam muito mais os objetos, as texturas, o projeto fica com uma riqueza de detalhes muito maior. Então sempre render final ou render profissional. Aqui eu vou utilizar o render final, até para otimizar aí o nosso tempo e vocês verem como que fica a qualidade desse render final e também o tempo que ele demora para a imagem ficar pronta. Então agora vamos configurar aqui iluminação natural através da ferramenta Sol e da ferramenta Céu. A primeira opção de configuração que nós temos são os temas. A gente tem aqui algumas opções de climas que a gente pode utilizar aí no projeto e cada um deles possui uma configuração própria. Cada um tem uma intensidade de sol, de céu e de cores. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens demonstrando cada um desses climas. Esse projeto que eu tô abrindo aqui, ele também não tem nenhuma iluminação artificial, tá? Ele está sendo iluminado somente pelo tema em questão dele. Então a gente tem aqui o nascer do sol, meio-dia, céu limpo, pôr do sol, nublado e noite. Vejam que fica uma imagem super legal e apresentável para o cliente. Vocês notaram que conforme o clima muda, a imagem de fundo é outra? Essa troca é feita manualmente, nós é que temos que nos atentar e trocar a imagem de fundo, mas vejam como traz realismo para o render. É aquilo que a gente estava conversando sobre detalhes que fazem toda a diferença, né? Então imagina que nada a ver se eu estou no modo noite aqui e tem um céu azulado no fundo, são detalhes. Então, o que eu tenho de dicas aqui para vocês? Escolham aquele tema que mais vai se adequar ao que vocês querem transmitir no render e façam as devidas configurações. Aqui, o que eu vou escolher vai ser o clima meio-dia, que eu acho ele bem neutro, ele tem uma corzinha aqui de sol, eu acho que ele fica bem legal. A intensidade do sol e do céu, a gente tem que utilizar uma lógica básica. Sempre a intensidade do sol vai ser maior que a intensidade do céu. Então vamos colocar aqui 400 no sol e vamos deixar 300 para o céu. As cores, nesse caso, a gente não precisa mexer, tá? Se quando vocês forem fazer o projeto de vocês acharem que a imagem ficou muito branca ou muito amarelada, tentem mudar a cor do sol ou até mesmo do céu. É só clicar aqui no quadrado e escolher qualquer uma dessas cores que já estão prontas ou fazer uma cor nova aqui no misturador. O posicionamento do sol é muito importante. Então, para a gente criar o efeito da luz entrando no ambiente, as sombras nos objetos, a gente tem que posicionar o sol de forma estratégica na abertura. Então, aqui no meu caso, eu vou deixar ele posicionado de frente para a minha sacada. Assim, a luz vai entrar por ela e vai iluminar todo o meu ambiente. Então, lembrem-se sempre de posicionar o sol de vocês aí, sempre nas aberturas, para que a luz do sol entre. Então, feito isso, a gente pode fechar o configurador. E essa primeira situação, então, que a gente está criando, que a gente está simulando, é usando apenas a iluminação natural. Vocês estão vendo que eu tenho aqui 3 spots e também tenho um plafond aqui no centro do meu dormitório. Eu vou abrir aqui as camadas, deixa eu só ajustar. Vou abrir aqui as camadas e eu vou desligar essas luzes. Os spots e o plafond, eles vão continuar ali, o bloco em si das luminárias, mas eu apaguei as luzes. Então agora sim, a gente pode iniciar a nossa renderização. A janela de renderização vai ser aberta e a gente vai poder ir acompanhando todo o processo de renderização da nossa imagem. E ó, mesmo estando muito no início ainda, já dá para ver que o nosso ambiente está todo iluminado, mas de qualquer forma, vamos esperar ele finalizar.
Enquanto isso, gente, vão interagindo aí. Deixem as perguntas de vocês, aproveitem para tirar todas as dúvidas. Não esqueçam de colocar o e-mail, que eu vou responder todo mundo por lá. Ninguém vai ficar no vácuo. Render finalizado em segundos. Não deu nem um minuto de render, gente, 30 segundos. E nosso ambiente totalmente iluminado, sem a ajuda de nenhuma iluminação artificial. Qual é a vantagem disso? A gente não precisa ter o trabalho de ficar inserindo pontos de luz para iluminar o projeto. Então, consequentemente, a gente vai ganhar tempo e agilidade. Então, vamos agora para a nossa segunda situação. A gente vai manter a iluminação natural. Vamos apenas acender as luzes artificiais. Então, eu vou voltar aqui nas camadas. Eu vou ligar novamente os spots e o plafond. E a gente, então, vai manter as configurações de sol e do céu que usamos anteriormente. Eu vou mostrar para vocês aqui quais foram as configurações que eu usei no spot e no plafond. Vou abrir o editor de luzes. Ó, os spots, eles estão com intensidade 0,05, então tá bem baixinho. Eu coloquei uma coloração amarelada aqui para dar um destaque. Isso é legal, tá, pessoal? Colocar uma corzinha na luz para não ficar tudo muito branco. É legal colocar uma corzinha aí. E o sol, esse solzinho aqui, para nós, nesse momento, ele é indiferente, tá? E não é ele que vai fazer o efeito da luz natural. Esse solzinho aqui, por enquanto, nesse momento, ele é indiferente. Então, vamos deixar ele zerado aqui e a posição dele também indiferente. O plafond, eu deixei ele um pouquinho mais forte. Eu deixei que ele tenha essa responsabilidade maior aí com relação aos spots de iluminar o ambiente. Então, eu deixei ele com 0,1 de intensidade. Então, vamos fechar aqui e vamos renderizar. Esperar a imagem aparecer aí para nós. A gente já consegue ver que a nossa imagem, ela manteve a luz natural. O ambiente como um todo se manteve igual, dá para ver aqui a sombra, a luz do sol. Porém, agora a nossa iluminação artificial está aparecendo. Ela está auxiliando na nossa iluminação geral, mas de forma bem sutil, com intensidades bem baixas, porque o que nós estamos priorizando aqui ainda é a iluminação natural. Então, quem está fazendo a maior parte da iluminação do ambiente é o sol e o céu. A imagem também ficou super legal. Os spots deram um destaque aí bem bacana aqui na parede e no quadro. E se vocês repararem, o tempo de render, ó, não foi muito maior que o anterior. Vou até abrir aqui o outro, ó. Então, o fato da gente usar a iluminação artificial junto com a natural não deu nenhuma diferença significativa aí no tempo de render. Então, vamos para a nossa terceira situação. Vamos fazer um render noturno dessa cena. Vamos voltar lá para as configurações do render. E a gente agora vai mudar o tema para noite. Aqui, vamos deixar tanto o sol como o céu sem nenhuma intensidade. Vamos deixar zerado. As cores, a gente pode manter essas mesmo. Vamos deixar aqui e vamos movimentar o sol lá para o outro lado do projeto. Aqui eu só vou tirar essa imagem do fundo, nesse caso, só para não aparecer aquele céu azul na janela, para ser mais coerente com o render noturno. Então, vamos renderizar. Vejam que a imagem já está aparecendo, ela ainda está sendo preparada, mas visivelmente já dá para notar uma diferença bem boa. A gente já não tem mais a presença da luz natural no projeto, não temos mais o sol, a sombra nos objetos. O que está realmente iluminando o ambiente agora são os 3 spots e o plafond. Nesses casos, pessoal, vocês podem ir aumentando aos poucos a intensidade das luzes artificiais, se vocês acharem que o ambiente ficou muito escuro, se o render ficou muito escuro. Mas cuidem com o equilíbrio.
deixem todas mais ou menos ali na mesma média de intensidade. Render finalizado, também ficou uma imagem muito bacana e o tempo de render permaneceu na mesma média que os demais. Eu vou abrir aqui um outro para vocês compararem, ó. Viram? Dá uma diferença bem considerável na imagem, porém não muda muito o tempo de render, o que é bom também, né? Pra gente fazendo testes aí, até fazer duas versões de um projeto, né? Fazer um projeto com a iluminação diurna e outra noturna, então fica bem legal. Pessoal, isso que eu passei para vocês são dicas básicas, não é uma regra, não existe regra. O Realcine 2.0 ele é uma ferramenta completa e com N possibilidades. É claro que cada projeto vai ter as suas particularidades, então estudem, façam testes e aproveitem o máximo que a ferramenta pode oferecer. Agora, vamos falar sobre o render em 360 graus. As configurações de iluminação do render 360 são exatamente as mesmas de um render normal. Então, quanto a isso, a gente não precisa se preocupar. O único trabalho que nós temos que ter aqui, logicamente, é habilitar a ferramenta, escolher a dimensão da imagem. Notem que as dimensões para o 360 elas são diferentes das dimensões do render normal. Isso vai acontecer porque a gente vai fazer uma imagem panorâmica, então ela vai sempre respeitar o formato 2:1, ou seja, a largura sempre vai ser o dobro da altura. E a gente tem que cuidar com o posicionamento da câmera. Eu vou fechar aqui o configurador e nós vamos abrir a vista dinâmica e posicionar o nosso observador para o centro do ambiente. Se eu colocar o render para fazer o 360 do jeito que está aqui, o que vai acontecer? Ele vai fazer o render pelo lado de fora do ambiente. Afinal de contas, é onde eu estou. Eu estou do lado de fora aqui, ó, do ambiente. Então, o que a gente tem que fazer é ter esse cuidado para pegar o observador e ele está sempre no centro do ambiente. Então, pronto. Agora é só a gente iniciar o render. Eu vou colocar ele aqui para vocês verem. O render em 360 graus, gente, é muito legal. Ele pode ser aí o grande diferencial para vocês. Ele pode ser usado em sites ou em aplicativos de visualização de imagens em 360 graus e pode ser visualizado também nos óculos de realidade virtual. Então é algo muito bacana, é uma nova forma de apresentar o seu projeto para o teu cliente. Aqui na janela de renderização, a gente já consegue ir se movimentando pelo ambiente, ó, e vendo como é que ele está ficando. Para agilizar o nosso tempo, eu já tinha deixado uma imagem salva. Então, eu vou abrir ela aqui para vocês. Então, quando a gente salva, ali na janela de renderização, a gente salva a imagem, é assim que ela vai ficar. Então, vai ser feito uma única imagem em modo panorâmico. Ela vai pegar todo o ambiente em 360 graus. E é essa imagem que a gente vai colocar lá no site ou no aplicativo de visualização. Pessoal, então foi isso que eu preparei para vocês. Eu espero que tenha contribuído de alguma maneira. Eu deixo aqui o meu muito obrigada pela companhia de todos e aproveito também para falar que a Promob disponibiliza gratuitamente uma página de suporte onde vocês podem encontrar muitas outras dicas e informações, além, é claro, aqui do canal do YouTube, que também tem bastante conteúdo. Eu vou deixar aqui embaixo os links no chat para vocês irem conferindo. Muitíssimo obrigada e até a próxima!